Paz do Senhor para todos. Amém? Vamos dar início ao nosso culto de oração, orando ao Senhor, e depois vamos iniciar hoje louvando ao Senhor. Depois passamos para o momento da intercessão. Amém? Vamos ficar de pé e vamos apresentar nossas orações ao Senhor, pedindo a Deus a bênção para nós que já estamos e para aqueles que talvez estejam ainda a caminho. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por estarmos reunidos na Tua casa. Obrigado pelo ensaio coral que Tu nos abençoaste. Continua conosco, nos capacitando para que possamos, no dia específico, louvar o Teu nome, agradecer o Teu santo nome. Deus, obrigado agora por esse momento que nós vamos iniciar o nosso culto de oração. Pedimos para o Espírito Santo de Deus dirigir-se. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Derrama da Tua bênção sobre nós, perdoa os nossos pecados. Prepara-nos um momento de intercessão, onde nós vamos estar orando, clamando, intercedendo, e logo após a oração estaremos meditando na Tua palavra. Deus, obrigado pela liberdade que temos ainda nesta nação de nos reunir em nome de Jesus para Te cultuar. Que a Tua bênção, o Teu poder e a Tua misericórdia esteja sobre todos os nossos irmãos. Em muitos países onde há perseguição contra a Tua igreja. Dá força, Senhor, aos nossos irmãos que pagam caro pelo testemunho de fé, Senhor, que não negam o Teu nome, Senhor, que estão dispostos até, se necessário for, morrer para não negar o nome de Jesus, que reconhece nossas vidas foram compradas pelo sangue precioso de Jesus, porque creem na ressurreição, Senhor, e na vida eterna. Fortalece os nossos irmãos, dá livramentos para eles, os pastores, para as famílias, de tantas nações, especialmente no Sudão, na Nigéria, na Coreia do Norte. Tem sido muito difícil para a Tua igreja naquelas regiões, mas eu sei que Tu tem dado da Tua graça. Oh Deus, derrama graça em nossas vidas, que possamos aproveitar o tempo de liberdade que temos para estarmos aqui juntos, Senhor, com alegria, em união, com amor e com sede de juntos estarmos Te buscando, orando e meditando na Tua palavra. Recebe o nosso culto e fala aos nossos corações e dá a direção ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vai, irmão. Pai, Senhor, irmão querido, nós vamos começar pelo louvor, tá? Boa noite, irmãos, meus irmãos. Vamos estar louvando o hino 33 do nosso cantor cristão.
Vamos continuar louvando com o hino 89 no nosso canto. O poder do sangue.
sobre a larga cruz revelaste o teu amor. Que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Que Deus possa estar vivificando a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa comunhão, fazendo sempre nos lembrar do que Cristo fez na cruz por nós. Te agradecemos por cada um que aqui está, Senhor Deus, que veio, Senhor, da sua casa para estar aqui, Senhor, adorando a Ti, exaltando o Teu santo nome. Aqueles que não pôde vir também, que o Senhor venha ser com cada um, abençoar as suas vidas, Pai. Que possamos, Senhor, oferecer o nosso culto, Senhor Jesus, de coração para o Senhor. Cada louvor, cada adoração, venha de encontro a cada um de nós, meu Pai. A Tua palavra, Senhor, que é o nosso alimento, venha de encontro aos nossos corações, Pai. Cuida de cada um de nós, fortaleça cada um de nós, Senhor Jesus, e que o Senhor venha ser sempre o centro de tudo neste lugar, Pai. Cada adoração, cada louvor, cada palavra, Senhor, cada oração seja para engrandecer o Teu santo nome, Deus. Que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, que o Senhor venha se fazer presente neste lugar, que o Senhor venha encher os nossos corações da Tua palavra, do Teu amor e daquilo que Tu queres para cada um de nós, Pai. Que esse ano, Senhor Jesus, venha ser um ano de muita, Senhor, esperança, e que ano que vem se aproxima, Pai, possamos, Senhor, caminhar, Senhor, juntamente contigo, Pai, possamos caminhar juntos, Senhor Jesus, e dar o nosso melhor, Senhor, para o Teu reino, Pai. O Senhor venha nos usar, Senhor, grandemente, Senhor, aqui, Senhor, em qualquer lugar que estejamos, Senhor, onde pisar,
povo, cuida de cada um de nós. Essa oração eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamar o irmão Zenildo, que vai dar continuidade. Irmãos, boa noite aos irmãos. A paz de Deus esteja conosco, amém? Eu peço desculpas, irmãos, porque já estava saindo da minha casa para cá, 7h10. Alguém me liga pedindo para dar um socorro, que a filha dela estava com a galeria para mal. Eu tive que acelerar para poder levar a pessoa ao hospital. E do hospital descer debaixo do posto, pegar a bariátrica e deixar embaixo. Eu falei, vou chegar atrasado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu devo chegar com a pessoa no hospital, deixei ela no mundo médico lá. E corri para cá, para cá do Senhor, para a gente estar junto aqui. Está adorando o nome do Senhor. Amém, irmãos? É gratificante para nós. Nós voltamos aqui essa noite, né? Depois do culto abençoado da noite. E Deus tem sempre nos abençoado, sempre falado nos nossos corações, né? Hoje é um culto de oração, onde você pede a Deus algo que você precisa. Hoje é um culto de oração, onde você agradece a Deus por uma coisa que Deus fez por você ou não fez ainda, mas cabe a mim você agradecer, porque a palavra ensina em tudo da graça. E quando nós reconhecemos isso, a graça do Senhor nos envolve a cada dia, né? E nós estamos felizes porque mais um dia vencido debaixo da mão poderosa do Senhor, né? E o Senhor merece toda a honra e toda a glória da sua igreja, né? Irmãos, não vamos dar esse tempo, mas eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, no capítulo 6. Vamos ler alguns versículos, depois estaremos passando para as oportunidades dos pedidos de ações. Gálatas, capítulo 6, versículo de 6 em diante. É um texto bastante conhecido e também nos chama bastante atenção da sua igreja. O tema de lição diz assim: o que o homem semear, isso também se fará. Diz o primeiro versículo, 6 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, e aquele que o instruiu. O 7: não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. 8: porque se semear para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo faremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto estivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Amém? Os irmãos possam sentar. Eu só fosse pregar aqui, daria uma grande mensagem. Se a gente parar para analisar o texto, parar para analisar as vírgulas, parar para meditar o que Deus falando para a sua igreja aqui, 9 horas é pouco tempo. Porque tem muita coisa boa aqui que Deus está para falar para a sua igreja, né? Mas não só eu vou pregar, o pastor, eu não quero tirar o tempo do nosso irmão, né? E quero deixar o tempo dele, porque eu sei que com certeza ele separou horas para meditar no texto, para trazer algo diferente para você essa noite aqui, né? Mas o texto fala claro: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas, todas, não é só aquilo, não é só aquilo outro, é todas, né? E quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós achamos que nós queremos somente o bom para nós, nós só queremos a bênção, só os milagres, só a cura. Mas o Senhor vem na ponta da mão dessa palavra e diz: olha, em todas as coisas nós somos mais que vencedores, e posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, em tudo da graça. Então não tem para onde você e eu corremos, né? Nós temos que procurar agradar o Senhor. Eu estou passando uma luta financeira terrível. Deus conhece o teu coração. Mas eu estou passando uma situação difícil. Deus conhece o coração. Mas eu estou desempregado. Deus conhece o coração. Eu estou passando fome. Deus conhece o seu coração. Ele não quer que você desanime, ele não quer que você pare, ele quer que você continue
gente para, analisa tudo que tem à nossa volta, ao nosso redor, a gente pergunta, por que eu sou crente e está acontecendo comigo? E de repente, pastor, bate uma frieza, bate um desânimo, e você acaba freando o teu carro e deixando estacionado, não anda com ele mais. E Deus quer que você olhe para a cruz de Cristo, porque é na cruz de Cristo que você acha força, é na cruz de Cristo que você acha fortaleza, é na cruz de Cristo que você acha avivamento, é na cruz de Cristo que Deus vai te levantar na situação difícil que eu e você nos encontramos e nos coloca de pé, olhar para o alto, olhar para Jesus, saber que Ele morreu na cruz por nós, para nos salvar, para nos dar uma vida digna de Deus. E por que nós olhamos situações, as discussões e queremos parar? Não podemos parar, não é hora de parar, é hora de continuar. O pastor, ele me vendeu a bicicleta dele, novinha. Eu fui lá pegar a bicicleta dele. Há muitos anos que eu andava com bicicleta. Eu falei, acho que estrelei. Montei a bicicleta sem andando normal. Sabe por quê? Eu não perdi o equilíbrio da bicicleta. Assim é o crente quando aceita Jesus. Quando ele passa pelo batismo nas águas, quando ele tem intimidade com o Pai, ele não perde o equilíbrio da sua fé. Vem os problemas, vem a tristeza, vem as vendavais, vem tudo que vem na sua vida, mas você está firme e equilibrado, sabendo que a sua salvação, a sua força vem dele. E às vezes o crente não tem forças para passar por isso. Às vezes o crente, ele desanima, ele não vê resposta da sua oração, ele desanima. Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais na sua situação, eu não quero saber de igreja mais, eu não quero de orar, eu não quero saber de ler, eu não quero saber de mais nada. Por quê? Tudo na minha vida está errado. Não está errado. Jesus morreu por nós. Ele quer que você seja servo, fiel, dedicado, íntimo dele. Por onde você gritar, abre a boca para socorro, as bênçãos chegam sobre você. E de Gênesis e Apocalipse, nós vemos que aqueles grandes heróis que andaram com Jesus passaram por lutas, perderam a vida por amor a Jesus. E às vezes vem enfermidadezinha, uma unha machuca no seu pé, você está mancando. Ah, não vem que Jesus está mancando. Vem mancando. Ah, não vem mancando, vem arrastando, mas vem. Porque quando você está desempregado, você corre para o emprego, porque a coisa apertou. Assim Jesus, de vez em quando, puxa as nossas orelhas, é para nos levantar. Opa, peraí, está errado com você. Quando você está indo, o caminho está errado, então Ele nos adverte. Nesse advertimento, nós temos que entender o porquê que está fazendo isso comigo. Eu vou parar porque estou pregando muito, senão eu vou adiante. O texto é bonito, a gente dá vontade de falar. Eu vou passar por trás dos outros para falar, porque, né? Irmãos, eu quero só agradecer a Deus. Não vou pedir nada, só agradecer a Deus. E vamos continuar orando pelo senhor Rodrigo, pelo pastor Márcio. Tá? Eu quero a Deus, queremos agradecer pela vida do Júlio, da sua família, ele que está conosco aqui nessa noite, desde o horário do ensaio moral, e permanece junto da educação. Nós colocamos a vida dele e sua família em tuas mãos. Nós não conhecemos, sabemos das necessidades, mas apresentamos a Ti, que é Deus que sabe de todas as coisas. Estende as tuas mãos, abençoe, supra as necessidades. Se houver necessidade de cura, que Tu possa estar curando, possa estar prosperando, possa estar livrando, possa estar salvando. Tu és o Deus que faz a obra completa. Estende as tuas mãos e abençoe a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu estava aqui, a gente está aqui nessa dinâmica de oração, de testemunho. Isso para mim é muito verdadeiro. Para mim toca mais do que nossos cultos comuns, com a nossa liturgia, produção, louvor, porque aqui está fluindo assim um sentimento de gratidão, um sentimento de carinho, a oportunidade de cada um conhecer mais o outro, as suas peculiaridades, como nós colocamos ali no coração. A gente fala da Tânia, o coração aberto, porque a Tânia e o João é um casal que nos abençoou muito. Eu não tenho noção de como esse casal nos abençoou todos os aspectos. E são demonstrações
de carinho, de amor, de preocupação, na verdade mostra a relação verdadeira de uma família cristã, de um se preocupar com o outro, orar, lembrar o outro, está sempre procurando agradar. Isso toca muito. Essas coisas simples que muitos não percebem a importância, era uma das marcas da igreja primitiva, que todos nós temos como igreja modelo. A igreja primitiva foi a primeira igreja que nasceu em Jerusalém, pós-Pentecostes. Em Atos, a gente se delicia com a narrativa da comunhão, do partir do pão, do amor, da multidão dos que creram no seu coração. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção, que eu acho que é a chave daquele testemunho, é quando fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, todas aquelas qualidades, aqueles testemunhos de comunhão, de partir do pão, de singeleza no coração, de contar com a simpatia de todos, tudo isso são coisas valiosas, mas são decorrentes do resultado de você perseverar na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? O Evangelho. Às vezes as pessoas não entendem hoje em dia até que está um pouco mais esclarecido, mas uns anos atrás, quando se fala em doutrina, na nossa mente só via os costumes. Aí diz, eu escutava o pessoal falando assim, a igreja tem doutrina, como que doutrina fosse vestir, calçado, cabelo, não. Toda a igreja de Cristo tem doutrina. Doutrina, escrituras. E por eles perseverarem em aprender a ouvir e meditar, qual era o resultado da palavra? Era a palavra que esclarece o coração, que lava o coração, que traz o entendimento, que fazia com que fluísse toda aquela comunhão maravilhosa, aquele modelo de vida, aquela consciência de não ter necessitados. A Bíblia fala claramente que não tinha necessidade, que tinha um pouco mais, vendia a parte, distribuía aos pés dos apóstolos, para que fosse distribuído segundo a necessidade de cada um. Cada alma havia temor, que é o segundo ponto fundamental, que há característica nessa igreja que cria essa dinâmica, que fez com que a igreja fosse um modelo. Primeiramente, perseverar na doutrina. Se tirar a Bíblia da igreja, vai ser tudo das igrejas. Pode ser uma reunião de amigos, uma associação, um grupo, mas é a Bíblia que faz a diferença. E aí começa a se perseverar, ou seja, diariamente, estudando, meditando, avaliando, buscando. E cada alma havia temor. Temor, eu vejo o temor como um filtro. É a maneira que Deus coloca limite nos nossos impulsos, da nossa natureza. Que vontade de fazer coisa errada a nossa carne tem. Basta fustigar, basta sermos perseguidos, sermos difamados, prejudicados. Então há uma reação natural de revide. Mas nós não revidamos, não pagamos o mal com mal por causa do temor. E o temor nos leva para a doutrina, a Bíblia. Então a gente começa a mostrar, não, você não vai fazer assim. Você não vai falar também. Você não vai agir da mesma forma. Livrai-vos e não pequeis. Então o temor faz com que a pessoa pense duas vezes no que ele vai falar, pense duas vezes no que ele vai fazer, pense duas vezes aonde ele vai, pense duas vezes com quem ele vai andar, porque o Espírito Santo mostra, olha, não faça isso. Deus não se agrada. E tem aquela coisa do Senhor que tem que fazer. Por que acontecem tantas aberrações, tantos escândalos em muitas igrejas? Porque se perdeu o temor.
Então, se não há temor, não há respeito, não há reverência, não há adoração, não há obediência, e esquecemos a pessoa de Deus, a santidade de Deus, o caráter de Deus, a escolha que Deus abomina, e passamos a fazer igual, porque não há temor. Não há temor, porque não há palavra, não há doutrina. E essas coisas simples, que eu sempre falo que eu gosto muito mais do culto de oração. Quando eu falo gosto mais, não é que eu não gosto, não. Eu quero até esse música. É que no culto da oração a gente conhece mais os irmãos. Os cultos comuns de domingo, a gente vem, canta da paz do Senhor e vai embora. Só quem tem comunhão extra-culto, que tem vivência, como eu sempre tive vivência muito forte com o João Andando, né? Como também tem muita vivência com o Lucas e a Viviane, sempre está perto, conversando, está lá, e com mais alguns irmãos, como é o caso da irmã Marilson. Então, a gente consegue conhecer mais, mas a maioria é aquela dinâmica normal, a gente dá paz, tá igual. E na oração, a gente quando escuta o Betinho falando, eu quero só agradecer. Aí você, poxa, o Betinho é uma pessoa que quase não perde, o Betinho está sempre de bem para mim. É bom andar com ele, né? Então, eu quero agradecer porque é uma pessoa que tem uma gratidão muito grande. Adão também quase sempre agradecendo. Né? Então, cada um tem assim uma característica. Na maneira que você ora, a escolha que você pega, mostra muito um pouco da personalidade. Aí você sabe quando o irmão está sofrendo muito bem, quando a pessoa está passando prova, que às vezes, esse domingo você vê a pessoa sorrindo, mas não imagina o que ela está passando. Às vezes você pensa que está tudo bem com aquela pessoa, e não está. Ela está sendo forte, está na igreja, está cantando, está orando. Mas a gente não tem como saber. Mas no culto de oração a gente conhece um pouco mais dos irmãos, vê mais os limites, né, os pontos fortes, os pontos fracos. E eu me sinto assim mais em família na oração, por esse espaço que a gente tem de falar. Todo mundo tem a liberdade para falar, pode vir aqui e dar um testemunho. Né? A vitória que Deus deu para a irmã Marisa, o tempo que a gente ora, a gente sabe a necessidade que a gente tem de ter o nosso sustento, e a gente sabe como é difícil essa previdência no Brasil. Como é difícil passar em perícia. Eu conheço coisas que tinha antigamente na perícia, eu não sei se era de alguns governos ou era uma lei, coisas que era dificultado de propósito. Entendeu? Então, no caso da Maria, eu pensei, poxa, mãe, dá vitória, porque eu sei que não é fácil. Mas a gente orou, não sei como foi o som, as outras pessoas oraram. Mas Deus ouviu, a gente vê irmã alegre, irmã leve, poxa, isso é bom, eu sinto muito Deus nisso. E ver como é que Deus socorre uma pessoa, por uma causa às vezes é impossível. Zenildo recebeu uma bênção, né, grande, estava esperando há muito tempo. E o Zenildo mostrou gratidão, não é para que fez, ó, pastor, está aqui, ó, meu Jesus, achei bacana, né? Porque é gratidão. Ele reconheceu que foi algo que Deus podia ter fechado a porta, mas Deus abriu. Então, gratidão, então a gente começa a ver algumas atitudes de irmãos que nos faz conhecer mais os irmãos. Ver irmão chorando, a gente sente vontade de chorar. Ver irmão alegre, a gente se alegra também. Gente, isso é maravilhoso. Uma pessoa que vem de fora ver essa dinâmica, mexe mais no coração do que um culto bonitinho bem cantado. Porque a pessoa sente que há proximidade. Ontem eu li o livro de Atos, quase por uns 15 capítulos. E eu percebi uma coisa interessante, quando Paulo voltava de viagem e ia para Jerusalém, ele contava tudo que Deus fez entre os gentios, e mostra que o povo era maravilhado, todo mundo queria ouvir Paulo, Barnabé. O que Deus fez ali naquelas cidades da Ásia? E eles começavam a relatar, havia um regozijo, uma alegria. Pedro também, quando voltava e falava, então havia uma expectativa, uma sede do povo de saber o que Deus estava fazendo além de Jerusalém. Tendo os olhos com a visão de Deus no mundo. Às vezes nós ficamos só preocupados com a nossa Jerusalém. Por isso que eu tenho falado muito dos irmãos que estão sofrendo nos países distantes. Aquilo é assunto para a gente. Aquilo tem que gerar preocupação na gente. E o testemunho de perseverança deles tem que também
trazer alegria e nos edificar. Porque Deus não tem várias igrejas. Deus tem uma só igreja, que está espalhada no mundo. Nós estamos num país onde temos liberdade de conforto. E os nossos irmãos que estão em países onde não pode sequer imaginar que ele é crente do que ele é crente. E os irmãos que estão tendo as suas igrejas invadidas e queimadas, mulheres estupradas, torturadas, pessoas sendo levadas para campo de trabalho forçado, pai vendo filho sendo levado para virar militante de grupo islâmico e não poder fazer nada. 250 moças, todas foram sequestradas de uma escola lá na Nigéria por grupos muçulmanos, e as mães sem saber se as filhas estão vivas. Essa dor, essa expectativa são dos nossos irmãos, e isso pode passar desapercebido demais. A igreja não pode perder essa visão de mundo, porque amanhã lá pode parar a perseguição e vir para cá. Nós não vamos querer ser esquecidos. Então é importante ter esse senso de corpo, de saber como é que está o irmão, de se preocupar com o irmão. Isso é bonito. Então, no culto de oração, eu sinto muito esse mover, e isso eu tenho certeza que agrada muito ao Senhor. Amém? Amém? Amém. Nós estamos ainda naquele período dessa dinâmica de estudo sobre a regeneração, amém? Para não deixar sem aquele texto básico, vamos abrir 1 Pedro. Hoje eu trouxe o biculão, mas não cabe meus bolsos. Carta de Pedro, lá no finalzinho. Pedro, capítulo 1, versículo 22. É primeiro ou segundo? Primeiro. 1 Pedro 22. Diz assim a palavra de Deus: tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vista ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros no coração, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém, irmãos? Nossa, eu vi um vídeo agora, eu tenho postado no canal da igreja, não sei se o pessoal está vendo, que a coisa mais linda é quando um povo que nunca teve a Bíblia recebe pela primeira vez o exemplar. Alguém viu que eu postei no grupo? Marisa viu, mas ninguém viu. João viu. Não é maravilhoso? Eu fico assim, quebrado. Meu Deus, sabe por que eu fico assim, não tocado? Porque eu sou tão apegado à Bíblia que eu não consigo me imaginar sem ter acesso à Bíblia. Acho que eu morro. Eu morro sempre. Eu amo demais a palavra, eu não passo um dia sem ler Bíblia, eu leio muito a Bíblia. Fora minha leitura completa anual, já vou completar mais uma vez a leitura da Bíblia. Eu imagino você ouve do Evangelho, ouve de Jesus, do amor de Deus, entende o seu estado de pecado e começa a entender o quanto Deus te amou, enviou o Filho Santo, puro, morreu por você, te justificou e dependes agora nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus. E ele começa a ouvir o Evangelho, ele quer mais, mas muitas vezes a gente não tem muito material, e muitas vezes não tem quem ensine. No dia eu vi uma reportagem na China, que novo convertido estava discipulando 200 pessoas, que não tinha líder lá para ensinar. Imagina, se me desse a oportunidade, sabe como você fala chinês, né? Eu sei, Ni Hao, Xaxã, alguma coisa. Ni Hao é tudo bem, Xaxã é obrigado. Porque falta de liderança, falta de missionários, fazem com a pessoa mal se convertir, 2, 3 meses, já tinha uma demanda de gente para se convertendo. E você
Senhor, mas eu comecei agora. Só tem tu, vai tu mesmo. Grande é a demanda. E às vezes não consegue, poucos conseguem ter acesso às Escrituras. Então imagina você com sede de aprender mais e mais, mas você não tem a Bíblia. De repente, descobre que alguém vai trazer uma remessa de Bíblias e você vai ter finalmente nas suas mãos toda a Bíblia completa. Não, o coração explode. Aí a gente vê nos vídeos, quando eles recebem, a pessoa cai no campo de tanta alegria, falta palavras, porque ter as Escrituras é como ter Deus perto de você. Porque como que Deus fala contigo? A Bíblia. Como que você é consolado na angústia? Pela Bíblia. Eu sempre cito o Salmo 119, versículo 50, que diz assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Imagina um cristão com sede, querendo aprender, e não tem a Bíblia. Ele fica assim: quem vai me ensinar? De repente vem uma notícia: você vai ter a sua própria Bíblia. É uma alegria fora de série. Aí vem um contraste, a contradição. Nós temos Bíblias, eu tenho lá em casa um monte de versões. Eu tenho desde a minha primeira Bíblia da minha conversão, já falei, já está que nem um pergaminho marcudo, tão velhinha, está lá todas as minhas Bíblias. Desde que me converti, me apaixonei, eu não fico sem Bíblia. E as pessoas têm a Bíblia, não param para ler. A vida da semana toda foi tão corrido, tive muito tempo de ler um versículo. Precisamos da Bíblia. Que a igreja de Atos, a chave do seu testemunho era perseveravam na doutrina dos apóstolos. Conhecimento. E a regeneração é uma das nuances daquele processo todo de salvação que eu dei durante 7 semanas. Que o Evangelho da salvação fala que Cristo nos justificou. Lembra? Fiquem tranquilos, não vou fazer pergunta. Justificação é um termo jurídico. Deus declarou-nos em Cristo justos, pela justiça de Cristo, pela vida justa de Cristo. Então, nos justificou, beleza? Deus, por Cristo, nos resgatou. Resgate é redenção. Então, por que é Cristo Redentor? Porque Ele fez a redenção nos comprando com preço de... Não seja tímido. Preço de sangue. E nos purificou por meio da propiciação do seu sangue. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então fomos salvos. O único meio de homem ser salvo é através de Cristo, pela salvação, pela graça, ou seja, não tem mérito, não tem por que eu ser salvo, porque não tem nada em mim que me qualifique a ser salvo, mas pela graça, mediante a fé. Quem falou? Escutei uma voz no meio e salvou nosso cameraman, foi o Senhor. Mediante a fé, Cristo fez e eu creio. Então, salvos pela graça, mediante a fé, o Pai nos justificou, porque ele, quando olha para a Fernanda, ele vê a justiça do filho dele nela. Comprados com preço de sangue, quando nós pecamos. A Bíblia diz na carta de João que nós somos o quê? Purificados pelo sangue precioso de Jesus.
Então começou ali o leque da obra da salvação. Acabou a maldição, porque aquele que está em Cristo Jesus, no versículo 17, o primeiro, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Então, nesse processo, Deus apagou todo o teu passado. Olha que obra! Apaga o teu passado, te declara justo, paga a tua dívida com Deus. A dívida do pecado é que provocava a ira de Deus sobre todos os homens, que todos nós nascemos debaixo da ira de Deus, como está em João 3:36, somos salvos da ira. Eu expliquei lá na terceira semana que nós não somos salvos do diabo. O diabo foi vencido na cruz do Calvário, Jesus tomou a chave da morte do inferno. Nós somos salvos da ira de Deus, que era contra nós devido ao pecado. Então Deus nos livra da ira, porque a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Então foi satisfeita em Cristo, conforme está lá a narrativa de capítulo 53 de Isaías, quando narra o Cristo sendo crucificado e dizendo que Deus agradou o moendo, enfermá-lo, porque essa ira que era contra nós, porque o salário do pecado é a morte, caiu toda sobre Jesus. Então justiça tem que ser satisfeita, porque Deus é justo. Então Jesus recebe a ira, bebe o cálice da ira até a última gota, e tudo aquilo que era contra nós foi pago em Cristo. Por isso que ele fala: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, se faz novas todas as coisas. E não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Até aí é uma obra maravilhosa, tudo feito pela graça de Deus. Mas será que nós não temos algo a fazer, algo que nos custe? Aí entra a questão da regeneração, que é uma obra sobrenatural de Deus pelo Espírito Santo, que vai começar a nos regenerar. Porque agora, depois de comprar, santificar, justificar e salvos, precisamos ter um caminhar, um modelo de vida, um padrão de vida, conforme foi as pegadas de Jesus. Aquele que furtava não furta mais, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que blasfemava não blasfema mais, o que andava no conselho dos ímpios se afasta dos ímpios, o que se sentava na roda dos escarnecedores não se senta na roda dos escarnecedores, o que se detinha no caminho dos pecadores não se detém mais, porque agora o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite, como está no Salmo número 1. Mas como que você vai conseguir entrar nesse padrão? É no processo da regeneração, que é uma purificação, uma recuperação moral e espiritual. Tornada da vida é uma metamorfose espiritual de um homem carnal sendo transformado no homem espiritual, que é também evidências de salvação. Falei sobre isso, porque se eu sou salvo, quais são as evidências que realmente eu sou salvo? Ah, mas eu sou salvo porque eu confessei Jesus como Salvador. Beleza. E quais são os frutos dessa confissão? Tiago fala que a fé sem obras é morta. Quais são as evidências? Essas evidências vão acontecer na medida que você é regenerado, transformado. Definição de processo: ato de Deus através do Espírito Santo de dar vida
capacitando-o a crer em Jesus e ter uma nova vida. É um novo nascimento, um processo divino soberano que ocorre pela graça, sem mérito nenhum próprio. Abrange mente, coração, vontade, resultando em uma nova disposição que nos inclina para a pessoa de Deus. Eu passo a querer Deus, eu passo a ter sede de Deus, eu passo a ter necessidade de orar a Deus, eu busco a Deus, que eu preciso da presença de Deus, eu me preocupo em andar no caminho que agrade a Deus, eu me policio, eu vigio, porque agora a disposição é outra, não é mais inclinação da carne, é inclinação do Espírito, porque minha mente foi renovada, foi lavada pela água da palavra, e agora eu quero Deus. Conscientemente eu sei que minha vida não pode ser mais a mesma, apenas porque eu levantei a mão e falei que Cristo é o Senhor. Deus agora vai esperar de mim comportamento de vida de uma pessoa regenerada. Então, para que serve a regeneração? É necessária para a pessoa entrar no reino, porque ela vem pós o nascimento da água e o nascimento do Espírito. É necessária para manter comunhão com Deus, porque quando nós pecamos, a consciência foi regenerada e a gente reconhece: Senhor, eu errei, eu não posso errar de novo, eu não posso permanecer no erro. Algo te incomoda, algo te catuca, algo tira o teu sono, algo te machuca. Como Davi disse: enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram meus ossos. Jamais uma pessoa que está sendo regenerada por Deus vai sentir paz ocultando o pecado. A consciência vai instigar, o sono vai ser roubado, o incômodo, dores espirituais, como que fosse dor de parto. Eu preciso confessar o meu pecado. Davi nos mostra claramente como ele desceu em lágrimas quando ele cometeu aqueles pecados terríveis. Ele falou: quando ele confessa o pecado, sente um alívio e uma paz, porque não tem como esconder, porque o pecado não faz mais parte de nós. O pecado, ele é algo atrativo da natureza humana, do homem velho. Mas se eu nasci de novo, eu não posso satisfazer os desejos da velha natureza. Eu estou sendo regenerado, Senhor, não quer dizer que eu não possa pecar, mas o problema é que não posso permanecer no pecado sem confessar, ou multiplicando pecados como era a vida sem Cristo. É necessário para dar entendimento das coisas espirituais, porque eu saio de um nível meramente terreno e começo a ser levado para um nível espiritual, como em 1 Coríntios 2,14, que fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, que para ele não posso entender, porque se disser espiritualmente, mas eu estou sendo renovado, regenerado, a mente de Cristo começa a ser trabalhada na minha mente. É necessário para garantir o nosso encontro eterno com Cristo, que a regeneração ela é um processo que nos dá para a santificação. Se eu não me santificar, não verei a Deus. Diz a palavra lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, volta atrás aqui a Bíblia, vamos achar aqui rapidamente. Tessalonicenses, precisaria de um pouco mais largo, não cabe no caderno. Tessalonicenses, vamos lá. Primeira, 5:23, que diz: o mesmo Deus
Deus da paz nos santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor. Jesus Cristo está voltando. Ele deixou um monte de parábolas tipificando a volta do Senhor, a volta do dono da vinha, da volta do dono da casa. Ele começa a mostrar essas parábolas que nós temos que estar atentos e preparados e multiplicando o talento, que um dia o Senhor virá e pedirá contas aos trabalhadores, aos servos, aqueles que ele depositou talentos. Isso tipifica que Deus espera de nós, Ele espera nos encontrar num padrão de vida santo, regenerado, ativo e dando fruto. Ele diz: conservados íntegros. O que é conservados íntegro? Vem de inteiro, totalmente de Cristo, não é parte de mim, Cristo. A integridade é uma obra completa do caráter. Eu sei o que eu sou, eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que Ele espera de mim. Eu vivo no padrão, sem desviar para a direita, sem me desviar para a esquerda, sem inconstância, sem buscar a Deus ou ser cristão em momentos, mas em todo o tempo, inteiramente, integralmente, em plena comunhão com Deus, e irrepreensíveis, é sem brecha, é sem dar motivo de tropeço, sem dar motivo de dúvida, sem dar motivo de Deus ser blasfemado por minha causa. Irrepreensível é uma vida reta, é aquela pessoa que Deus pode procurar a qualquer momento, que Ele vai estar sempre pronto, sempre com as vestes nupciais. Lembra como Ele mandou chamar todos os convidados? Olhou e tinha um que não estava vestido. Ele: quem te chamou? Cadê suas vestes? Então Deus espera a vestidura santa, mente santa, compromisso com Deus, andar na verdade mesmo tendo prejuízos. A qualquer momento que Deus te chamar, tem que estar assim: Senhor, esse aqui. Uma coisa que me chamou a atenção no filme do Hudson Taylor, que eu já vi umas 15 a 20 vezes, é que quando a Maria, a mulher dele, Hudson Taylor, foi missionário inglês, que trabalhou na China, no interior da China, em 1850, foi um dos grandes missionários da história e é o meu favorito, claro, depois de Paulo. Quando Maria estava na beira da morte, ela ficou doente, e ela fala assim: antes, eu sinto muito porque eu estou morrendo. Ele não diga sinto muito porque você está se encontrando com Deus. Ela disse sinto muito que ela era uma ajudadora tremenda. E antes dele era tão sobrecarregado que toda hora caía doente e ela cuidava dele. Ela estava preocupada: eu vou me encontrar com Deus e quem vai cuidar de você? Ela pede perdão. Mas ela fala assim: anos e anos te servindo, Senhor. Foi as últimas palavras: nenhuma mancha entre eu e tu, Senhor. Jesus. Nenhuma mancha entre ti. Ou seja, estou indo uma vida limpa, reta, santa. Últimas palavras de Maria, a primeira esposa de Hudson. Que bacana! Deus, quando te chamar, te encontrar pronto, sem brecha, sem mancha, mas com a vida plenamente em comunhão com Deus. Isso é um processo que a regeneração faz em nós, e santifica de tal modo que o nosso acesso a Deus fica totalmente livre. Consciência pura é consciência de paz. Por isso que a Bíblia fala, quando alguém te difamar, falar de você: bem-aventurados sois vós, por minha causa, né? Porque fizeram isso com os apóstolos, com os discípulos, com o profeta. Então, se você anda na verdade, simplesmente saiba: o
Os outros que andaram na verdade antes de você passaram pelas mesmas coisas. Jesus, quando foi julgado, foi colocado um monte de calúnias e mentiras contra Jesus. Falaram que ele era contra a César, que ele estava impedindo as pessoas de pagarem impostos para César. Mentira. Ele fala de quem sabe? Essa é suja. E a César, o que é de César? A Deus, o que é de Deus. Então colocaram um monte de mentira. E ele fala, não. Quando alguém falar de você, mentir contra você, simplesmente entrega na mão de Deus. E se isso acontece com você, aconteceu com muitos que andaram na verdade. Eu estava lendo a carta de Paulo, e eu via que quando o pessoal pegava Paulo e tentava condenar, quantas acusações absurdas Paulo falou. Eu estou sendo julgado porque eu prego o que a lei de Moisés fala, que o Cristo veria, que ele morreu, ressuscitou, mas o pessoal, para condenar Paulo diante das autoridades romanas, falava um monte de mentira aqui. Você viu aquele de Atos, Paulo em nenhum momento falou aqui, mas a arma do diabo é a mentira, que a mentira corrói, a mentira mata, a mentira escraviza. Mas quando o homem, a mulher regenerada, tem paz com Deus e anda na verdade, ela simplesmente entrega na mão de Deus e não precisa se defender, que os frutos falam mais alto de você. Então, a regeneração faz parte do plano eterno e soberano de Deus para a sua igreja. Regenerar significa gerar novamente, e pode ser usado para descrever também restauração e reforma de algo ou alguém. Nós fomos reformar. Regenerar na biologia é a capacidade do organismo se recuperar, se recompor após danos. Eu já até citei o exemplo do Wolverine, que ele começou a querer arrebentar e que o próprio corpo se regenera. Então, é para ter uma ideia desse processo. Eu falo do campo espiritual. É a troca de um coração de pedra por um coração de carne. Mas não é arrancando o coração, é mudando os desejos, mudando o significado, mudando os interesses, mudando os desejos, mudando os sentimentos. Coração que era egoísta de Deus passa a ser coração amigo de Deus. O coração que planejava maldade passa a ser um coração que sabe sofrer. Um coração que desprezava a Deus passa a ser um coração sedento de Deus. Um coração que tinha corrupção, maldades e malícia passa a ser um coração que produz paz, bondade, justiça. Essa regeneração, essa troca de coração de pedra por um coração de carne, é uma obra da regeneração que Deus faz em nós. E, meu irmão, eu tenho 20 segundos. Ezequiel 37 fala de quê? Do vale dos ossos. Aquilo era um vale que só tinha osso, não tinha vida. Quando Deus pergunta a Ezequiel se Deus poderia trazer de volta a vida, sabe, Senhor, falou assim: profetiza dos 4 ventos, Espírito. Ele profetizou. Quem começou a acontecer? Barulho de ossos se quebrando, se contorcendo, e os ossos começaram a colar, começou a ver juntas, medulas, carne. De repente era um grande exército de pessoas. Aquilo é um exemplo da regeneração. Antes de Cristo, eu era como um osso de um vale de ossos. Vale de ossos secos, de mortos, cheira mal, é feio, é desabitado, é desértico, é um local repugnante, onde ninguém quer estar naquele local, naquele lugar. Não há prazer, não há beleza, não há nada atrativo da morte, dos cadáveres, dos ossos. Assim é o homem sem Cristo. Por mais que ele se adorne da ilusão do mundo, na alma dele ele é podre, porque ele não tem Deus. Quem não tem Deus já está morto. Não há beleza da morte.
a nossa beleza que é de Cristo começa a refletir. E as pessoas vão se achegar até nós, porque Deus vai trazer essas pessoas para nós, porque os nossos lábios serão os lábios do Senhor. Então Ele nos regenera para que a gente tenha uma vida como a vida de Cristo na terra. Humanos limitados, mas vivendo na graça cheia de Deus, com o coração regenerado, nós nos assemelhamos ao Senhor Jesus. Vamos dar fruto, vamos estar prontos para quando Ele chegar, vai nos encontrar trabalhando com as marcas de Cristo, feliz, não como negligentes, não como pessoas carnais, não como aqueles que vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu expulsei. Ele disse: não vos conheço, mas vai nos encontrar com as nossas vestes brancas, lavado no sangue de Cristo, e vai dizer: vinde benditos do meu Pai para o descanso que vos foi preparado. Vale a pena seguir o Senhor. Vamos dar continuidade na semana que vem. Vamos fazer nossa última oração. Vamos fazer nossa oração. Como é bom estar aqui. Partilhando das nossas alegrias, das nossas vitórias, das nossas dores, das nossas expectativas, dos nossos sonhos. Obrigado, Pai. Outros trabalham para que tenhamos uma vida de família. Precisamos ser iguais, estamos na vida do amor. E ensinamos a amar. Nós amamos a sinceridade. Por Deus, que cada oração, que cada pedido chega até a tua presença. Tu tens respondido muitas orações, tens sustentado a muitas. Por isso nós não paramos de estar aqui orando, porque também, como é maravilhoso, só o fato de estarmos na tua presença, de estarmos reunidos aqui juntos, também adorando, louvando, meditando do Evangelho, a doutrina dos apóstolos, foram os propósitos da verdade do Evangelho. Deus amado, que nunca falta o nosso meio a tua palavra, o Evangelho sendo pregado, sendo estudado, para que possamos meditar no teu amor e na tua justiça, Senhor. Eu sei que tu começaste uma grande obra em nós, tu tens trabalhado em nós, somos regenerados, somos transformados a cada dia, Senhor. Não nos deixe olhar para trás, nem olhar para os lados, porque aquele que coloca a mão para trás não está apto para o teu reino. Sempre que tu começaste uma grande obra em nós, já concluída esta dia. Isso que está escrito na tua palavra. Conduza-nos, Senhor, no nosso dia a dia. Nos dá autoridade e temor para que a gente possa vigiar em nossas ações, tempo todo, que possamos ter prazer na tua palavra. Livra-nos, ó Pai, daqueles que nos fazem mal. Livra-nos de todos os danos dessa vida e de todas as paixões desse mundo que são ilusórias. Fixa nossos olhos no céu, nosso coração em ti. Dá-nos sede na vida da igreja, Senhor, para que possamos vir aqui, ó Pai, com alegria na tua casa, para orar, para me dizer, ó Pai, para meditar na palavra, nos ensina a andarmos juntos, Senhor. Olha para cada um de nós e perdoa os nossos pecados. Derrama uma bênção especial para cada família que é representada. E abençoe aqueles que não puderam estar conosco nesta noite. Ser conosco, dar uma continuidade essa semana, abençoada e guardada por ti. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre todo o Cristo, para que tanto hoje e para todos sempre. Amém. Vamos chegar na paz de todos. E, irmão, ele não é nosso amigo.
mistério. Aquilo daqui, é só agradecer. Amanhã tem que